Olá, prezada banca, prezados professores, é um prazer falar com vocês. Nesse momento, eu sou o estudante Esli Alex Santos Rodrigues e vim apresentar, por meio deste vídeo, essa apresentação gravada, o meu artigo científico, o meu trabalho acadêmico, que tem como tema uma abordagem sistemática sobre o ensino da educação ambiental e os estudantes surdos, isto é, fazer uma abordagem, fazer um estudo acerca da participação dos estudantes com deficiência auditiva no cenário educacional, mais precisamente com o tema da educação ambiental, isto é, a participação desses estudantes no estudo da educação ambiental. Este trabalho tem eu como orientando e o orientador, o professor mestre Fernando Moraes Machado Brito, do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, campus Coxim. Para início de conversa, é importante a gente fazer uma análise sobre a relevância da Libras para o cotidiano pedagógico. A Libras é a língua brasileira de sinais estabelecida por uma lei federal, e essa lei federal ela garante que seja desenvolvido, seja aplicado o ensino de Libras para a comunicação, como para a eficiência dos estudantes surdos, e ao mesmo tempo para fazer com que haja uma transmissão de conhecimento para eles por meio dos sinais utilizados na língua brasileira de sinais. Então, a prática da Libras, a aplicação da Libras dentro do cenário educacional é de fundamental importância. Mas não é somente para a aplicabilidade da Libras apenas para disciplinas do núcleo comum, ou melhor dizendo, apenas um contexto teórico dessas disciplinas, mas também elas devem envolver situações, elas devem envolver a intelectualidade, elas devem envolver a abrangência de ideias por meio de temas do cotidiano, como por exemplo, temas que tenham o viés da educação ambiental. Por isso a contextualização com a educação ambiental é de fundamental significância. E a Libras, participando desse processo, ela vem contribuir para que haja uma efetivação da aprendizagem significativa dentro do universo do cotidiano que o aluno está inserido, no cotidiano ambiental no qual o aluno surdo está inserido. Entretanto, existem algumas dificuldades, pode haver algumas dificuldades de alguns termos ligados à educação ambiental, que a Libras ela pode ou não preencher. Ao mesmo tempo, pode haver algumas peculiaridades que a Libras ela pode não suprir, ou também situações externas que podem fazer com que o estudante surdo ele não compreenda algumas ações ou termos ligados à educação ambiental. Disso a gente traz algumas inquietações. Quais as razões em que o atual professor da área de educação ambiental enfrenta para lidar com os estudantes surdos? Quais as dificuldades que ele pode apresentar, que ele vem apresentando? E quais ações mitigadoras que ele pode adotar para que haja uma participação inclusiva e efetiva desses estudantes? Caso um professor não tenha o domínio total da Libras, pode existir alguma ação mitigadora que venha a suprir a deficiência e fazer com que haja a participação integral desse estudante peculiar? Para isso, é
deve-se ter a aplicabilidade, deve-se ter a fundamentação da Lei 9.394/96, que é a LDB, né? A tão famosa LDB, a Lei de Diretrizes de Base da Educação. Ela deve ser de norte, ela deve ser de fundamentação legal, para que haja uma busca de caminhos que venham a suprir essa deficiência, suprir essas necessidades que o professor pode encontrar pela frente. E algumas hipóteses que podemos apresentar a partir dessas inquietações apresentadas anteriormente. Primeiro, a ausência de capacitação docente e de profissionais voltados para a área, isto é, de intérpretes. Aqui no estado onde eu moro, Maranhão, é muito pouco o número de intérpretes da área de Libras, e isso causa uma sobrecarga no professor regente, porque muitas das vezes o professor regente ele não tem domínio da Libras, ele não faz nenhum tipo de capacitação, não faz nenhum tipo de aperfeiçoamento profissional na área da inclusão dos estudantes surdos. Inexistência de apoios especializados para atendimento de estudantes surdos, escassez de comunicação eficiente entre estes e seus pares, o que pode acarretar desvalorização do processo educativo como um todo. O que isso vem a dizer? Isso vem a significar de que muitas escolas elas não possuem uma sala de AEE, que nós chamamos de atendimento educacional especializado. Então, quando uma escola ela não tem uma sala como essa, isso pode fazer com que o professor se acarrete de trabalho, ele não tenha uma comunicação eficiente, ele não produza de forma que inclua aquele aluno e traz como consequência a sua total desvalorização e também muitas reclamações dos pais desses estudantes na coordenação pedagógica, né? Então isso é uma situação que faz parte, está acontecendo frequentemente em nosso cenário educacional, da educação básica. E também outra hipótese que a gente pode levantar é a falta de acompanhamento familiar na formação e desenvolvimento escolar dos filhos com deficiência auditiva. A gente sabe que o papel da família é essencial para que os estudantes eles tenham a educação como direito, mas nem todas as famílias têm essa ideia, elas trazem esse acompanhamento, elas trazem esse viés do dever de acompanhar os filhos em sua formação, mesmo sejam eles deficientes ou não. Os principais objetivos desse trabalho por mim composto é entender os aspectos, cenários e ações resolutivas realizadas no ensino da educação ambiental para os estudantes com deficiência auditiva no Brasil. Vejam que eu vou trazer aqui ao longo dessa apresentação não algo específico de regionalização de São Luís, porque se fosse algo voltando para a minha região, para o meu estado, seria muito pouco, né? Seria nulo praticamente, não encontraria quase nada. Então, eu achei melhor fazer um trabalho que abrangesse, que fosse focado em todo o território nacional, né? Que tivesse o foco do trabalho em todo o nosso Brasil. E a partir desse objetivo geral, a gente traça os objetivos específicos, que é compreender as deficiências existentes e suas implicações às pessoas que são acometidas, apresentar o papel relevante da escola na formação dos alunos portadores de necessidades auditivas e analisar e apontar nos estudos bibliográficos selecionados paradigmas, problemáticas e soluções e perspectivas adotadas no ensino de educação ambiental aos estudantes com deficiência auditiva. Primeiro, nesse começo de desenvolvimento, é importante a gente fazer uma diferenciação do que vem a ser escola e do que vem a ser deficiência. Mas vai além de diferenciação, mas a gente colocar esses dois conceitos para a gente poder entender
sobre essa questão do viés da deficiência no cenário educacional. Primeiro, a educação é um direito estabelecido por lei, não somente por lei, mas também na Constituição Federal, que é a lei das leis, né? Ela é o topo das leis. O direito educacional é estabelecido no artigo 205, que diz que é um dever do Estado, do qual este deve promover e incentivar a educação junto com a sociedade, visando o desenvolvimento das pessoas para o exercício da cidadania e para o trabalho. Então vejam que a educação ela tem um foco de desenvolver a mente dos indivíduos para que possam exercer de forma plena seus direitos, os seus deveres e também possam aplicar o que aprendem no universo da escola dentro do cenário educacional. E isso não é apenas para os estudantes normais, né? Melhor dizendo, os estudantes que não têm deficiência, mas também é para os estudantes que têm deficiência. Então a educação é plural, ela deve ser para todos. E isso é assegurado na Lei de Diretrizes e Bases Educacionais, como agora falei anteriormente, a LDB, mais especificadamente no título 3, o artigo 4, inciso 3, que fala que os estudantes com deficiência devem ser estudados, devem ser matriculados na educação regular, mas que devem ter atendimento especializado gratuito, tá? Então, estes estudantes com deficiência, melhor dizendo, os portadores de necessidades especiais, eles têm também o direito de, além de estudarem no ensino regular, normal, eles devem ter atendimento especializado, tá? No qual a escola deve ofertar de forma obrigatória. E esses portadores de necessidades especiais, eles têm algumas classificações. Mas antes de chegar nesse ponto, é importante a gente saber o que é deficiência. O que vem a ser deficiência? De acordo com Amiralian, isso mesmo, Amiralian vem dizer que deficiência é a perda ou anormalidade de estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que pode ser de forma temporária, momentânea ou de forma definitiva ou permanente. Então, a deficiência ela pode ser uma perda, né? uma anormalidade, algo que está fora do comum, que pode ser de forma externa ou pode ser de forma interna, né? No indivíduo. E essa deficiência, como disse, ela tem algumas classificações, né? Ela tem algumas classificações, como por exemplo a deficiência física, de acordo com o decreto 5.296/2004, vem dizer que existe uma deficiência física, que é o comprometimento da função física, a deficiência intelectual, que pode também envolvendo o desenvolvimento do psicológico, a deficiência visual, a deficiência mental, tá? A visual, que no caso é por meio da perda da visão, ou de forma parcial ou de forma total. Já a deficiência mental é a deficiência, é a anormalidade nas coordenadas intelectuais, de forma comportamental, a alteração do comportamento do indivíduo. E também podemos ter a deficiência múltipla, que pode ser duas ou mais deficiências em um único indivíduo. E quando você fala de deficiência, também nós temos a deficiência auditiva, que de acordo com Rodrigues 2017, vem a ser o dano parcial ou total das funções do aparelho auditivo.
todas essas deficiências, de acordo com o Diniz, PUD Maior 2017, elas trazem uma certa restrição de participação do indivíduo na sociedade ou em outras situações. Então, é uma espécie de exclusão que acontece, né? Isso de uma forma bem é, significativa e também ao mesmo tempo de uma forma é, superficial, a gente pode assim deduzir. Só que essa restrição de participação, ela pode ocorrer em diversos cenários, inclusive educacional, né? Ela pode acontecer também no cenário educacional. Entretanto, todavia, segundo Sasaki, a gente pode, como profissionais da educação, a gente pode criar algumas alternativas que venham a diminuir essa exclusão, essa restrição de participação. Primeiro, Sasaki ele traz alguns princípios importantes que podem fazer com que o profissional da educação ele possa fazer com que haja a participação desses indivíduos portadores de necessidades especiais, inclusive os portadores surdos, como a singularidade, isto é, o entendimento, o conhecimento, conhecer, o acolher desse estudante, a entender que esse estudante surdo ele pode apresentar algumas inteligências múltiplas que podem ser exploradas em sala de aula, que podem ser avaliadas dentro do universo escolar, que cada estudante surdo ele possui um estilo de aprendizagem diferente um do outro, no qual ele desenvolve essa aprendizagem uns mais e outros menos. Essa mesma aprendizagem ela pode ser avaliada, mas só que cada indivíduo, de acordo com o seu desenvolvimento de sua intelectualidade, de sua compreensão, de seu saber, e também a coerência, né? Deve-se haver uma coerência clara e plausível para essa avaliação e para esse olhar para o estudante surdo. E Bergoz ele vem também apresentar sobre esse conhecimento organizado, isto é, acerca dessa organização, acerca da avaliação, do olhar, do acolhimento. Isso é importante, que deve se colocar dentro de uma sala de aula, dentro do cenário pedagógico. E os autores Diniz e Ramier, Apud de Oliveira 2012, eles vêm falar da importância e da inclusão, né? A partir dessas ideias que Sasaki traz, dá-se a importância e a inclusão aos estudantes para que possam participar de forma equitativa e associativista do desenvolvimento de ensino-aprendizagem dentro da sala de aula. E para isso é importante a gente lembrar da Libras, né? Como eu agora falei, para que haja essa comunicação, para que haja essa situação inclusiva, é importante que haja a execução da língua brasileira de sinais, da Libras, que ela começou no século XIX, por meio das escolas implantadas aqui no Brasil por Dom Pedro II, escolas voltadas para os estudantes surdos. Ao mesmo tempo, mesmo com essas escolas, não houve nenhum tipo de lei que o reconhecesse. Essa lei só foi implantada no Brasil já em 2012, no caso o reconhecimento da própria língua brasileira de sinais, a Libras, que ela já era uma língua que já desenvolvida em outros países do mundo, mas o Brasil não tinha nenhum tipo de regulamentação sobre ela. Somente em 2002 aconteceu essa regulamentação, esse reconhecimento, e o decreto 5.626/2005 vem regulamentar o ensino da Libras nas escolas públicas e no âmbito da educação básica em todo o Brasil, por meio de formação e capacitação dos professores. Então,
é importante que haja essa inclusão da Libras, essa participação da Libras dentro do universo pedagógico, para que os estudantes surdos eles possam ter uma comunicação eficaz e possam ter uma aprendizagem significativa e soberana. Sendo assim, a partir dessas ideias, a gente apresenta a nossa metodologia do nosso trabalho, no qual se deu por meio de uma revisão de literatura, por meio de pesquisa bibliográfica, né, pesquisa de artigos realizados no Google Acadêmico, no qual esses artigos eles estão datados entre 2019 e 2024, e para que houvesse essa busca desses artigos foi implantada algumas etapas. Primeiro, a escolha do tema, voltado para os estudantes surdos e envolvendo a educação ambiental, a relação bibliográfica com cada um deles, a pesquisa de dados também foi um ponto essencial na nossa busca, e a análise dos resultados a partir do colhimento de seus dados e das informações dos artigos selecionados. Os critérios de dado, a coleta de dados se consistiu por meio de um critério, né, critério acadêmico amplo, no qual se deu por acesso integral, confiabilidade e descrição das problemáticas e dificuldades ao ensino da educação ambiental para o aluno surdo, isto é, de uma forma ampla, de uma forma abrangente, que houvesse um exame cuidadoso desse tema no Google Acadêmico, mas ao longo dessa pesquisa, ao longo da seleção dos trabalhos, estes foram constatados de pequena quantidade, né? Então a gente chegou a um entendimento de que há uma pequena quantidade de trabalhos acadêmicos voltados para essa temática. E percebemos também que essa quantidade pequena está em escassez, referido ao estudo, sendo ainda um debate que está em nascimento. A gente percebe que muitos estudantes pesquisadores ainda têm ainda certa dificuldade de poder realizar trabalhos desse tipo. E de fato, como eu disse, devido a essa falta de capacitação, devido a essa falta de reconhecimento, mesmo com a inclusão de lei, mesmo com a edição da lei, mesmo com a vigência da lei, mas ainda existem muitos trabalhos, existem poucos trabalhos, quero dizer, voltados para essa temática, para essa realidade. Devido a isso, a gente eu consegui apenas 3 trabalhos voltados para essa temática, para essa discussão, no qual vocês estão vendo aí por meio da tela. Um trabalho é de 2022, o segundo trabalho é de 2024 e o terceiro trabalho é de 2023. Todos eles estão disponíveis no Google Acadêmico. E ao ler esses trabalhos, a gente colocou eles em categorias para que a gente pudesse compreender melhor o que cada trabalho ele vinha dizendo, ele vinha apresentando, ele vinha a forma no qual era trabalhada, os resultados que eram apresentados. A gente colocou isso em 3 categorias: elaboração de metodologias, adaptação do material didático e relatos de sujeitos. O primeiro artigo, o artigo número 1, que é esse bem aqui, ensino inclusivo de química e educação ambiental, a utilização do lúdico para a inclusão do aluno surdo, ele é aplicado nas 2 primeiras categorias, no qual o autor ele vem apresentar sobre a aplicabilidade de metodologias ativas e lúdicas por meio da inserção da Libras nas aulas teóricas e em atividades digitais de tarefa gamificada. Então o autor ele apresentou
ele apresenta, quero dizer, uma ideia no qual, ah, mesmo com dificuldades de materiais escolares dentro do universo escolar, materiais palpáveis, materiais que pudessem ser utilizados no ambiente escolar, o autor lhe apresenta uma solução na qual visa-se a elaboração de materiais lúdicos, materiais digitais que pudessem ser nele inseridos a língua brasileira de sinais. Esses materiais que podem ser visualizados são, como o autor apresenta como de visualizados, e também gamificados, que podem ser lidos. São nele inseridos os sinais de língua brasileira de sinais, né, em forma de em forma da, da forma das mãos, né? As mãos, elas são apresentadas ali, as formas das letras do alfabeto, né? E também são ali também apresentados o sinal de Libras, o sinal de Libras por meio de aplicativos digitais ali inseridos nesses arquivos, que fez com que houvesse uma compreensão sobre alguns termos ambientais voltados para a química verde e para o sexto objetivo do desenvolvimento sustentável. Então, por meio dessa inserção da língua da Libras nas aulas teóricas e digitais, nas atividades digitais e nas tarefas gamificadas, pôde-se entender esses conceitos, pôde-se ter um debate amplo, fazendo com que o aluno surdo pudesse compreender melhor essas temáticas, essas ideias voltadas para a educação ambiental. No artigo número 2, elaboração de recursos educacionais para a acessibilidade na educação ambiental no estudante surdo, eles também são aplicados na metodologia nas categorias 1 e 2. De início, o autor apresenta que há uma falta de recursos e produtos educacionais para o estudante surdo. Então, para que quebrasse essa deficiência, né, devido a essa falta de recursos, devido a essa falta de materiais que hoje grande parte das escolas elas enfrentam, para que os estudantes surdos eles possam compreender determinados termos, determinados paradigmas, o que o autor lhe criou? A autora, no caso desse artigo, ela está criando, quero dizer, um site chamado Girassol de Libras, no qual apresenta nesse site 16 termos ligados à educação ambiental e suas respectivas imagens e resumos explicativos. Esses termos, essas imagens, esses resumos, eles estão contidos também em Libras, né? Em sinal de Libras, né? Sinal digital de Libras, no qual o estudante surdo ele pode ter acesso a esses termos, a esses conhecimentos, por meio do aplicativo do QR Code. Ele pega o celular, faz o escaneamento, isso vai direcionar a esse site, no qual o site apresenta a imagem, apresenta o termo escrito e apresenta o mesmo termo em Libras, né? No formato de Libras, no formato de língua brasileira de sinais. Então, é também uma forma interessante de se aprender, uma forma adequada de se aprender esses termos da educação ambiental, fazendo com que o estudante surdo ele possa compreender a significação desses termos e trazer eles para a sua realidade, para o seu dia a dia. E no artigo número 3, dilemas socioambientais como estratégias de educação ambiental para estudantes surdos na educação especial, o autor desse trabalho
ele vem apresentar a realização de atividades, ele vem apresentar a realização de atividades lúdicas e práticas também em Libras, né? Que se vai por meio de desenhos e conversas em grupos, né? Também por meio da didática, da conversação de grupos, foi possível compreender de que esses mesmos estudantes surdos, eles puderam construir soluções eficazes a determinados dilemas socioambientais, no qual estão vivenciados na sua realidade, por meio também da língua brasileira de sinais. Vejam que nos 3 artigos são usados a língua brasileira de sinais, que ela pode ser usada em atividades lúdicas, atividades digitais, atividades práticas, por meio do uso de aplicativos de celular, no qual converte aquilo que é falado, aquilo que é explicado, naquilo que é redigido em língua brasileira de sinais, fazendo com que o estudante ele possa compreender, entender e possa desenvolver o seu próprio ponto de vista acerca de determinadas situações ambientais no qual está vivenciado. Não vai apenas fazer compreensão de determinados termos, isto é, tornar ele preso a apenas a paradigmas escolares, a temas escolares, a conteúdos escolares, mas também fazer com que ele possa compreender, que ele possa entender determinadas situações do seu próprio da sua própria vivência, né? Situações problemáticas de sua própria vivência, de sua própria vivência, por meio do pensamento crítico, criativo e reflexivo. Vejam que os 3 artigos eles estão em consonância, eles têm uma certa consonância que, embora eles estão caracterizados eles estão caracterizados, né, em categorias, mas cada um deles traz uma fundamentação à língua brasileira de sinais que pode ser trabalhada esta em atividades dentro da sala de aula e também por meio da inclusão de aplicativos digitais. Como considerações finais desse trabalho, como dito anteriormente, a pesquisa, né, o levantamento de dados, o levantamento de trabalhos acadêmicos na internet foi em quantidade pequena, são poucos trabalhos ainda, estão ainda em desenvolvimento, estão ainda em nascença esses trabalhos, né, quantidades pequenas e incipientes, foi que uma das dificuldades durante a elaboração do artigo. Há um vácuo de comunicação muito grande entre docente e estudante surdo. Muitos professores, infelizmente, ainda não têm o domínio da língua brasileira de sinais, embora o governo oferte algumas capacitações em língua brasileira de sinais, em cursos de Libras, mas muitos professores, infelizmente, ainda não têm esse contato. Fora isso, não tem tradutores, né? É muito poucos tradutores de Libras. O governo, muitas das vezes, alega que não tem recursos para poder pagar esses tradutores, para poder esses tradutores estarem em sala de aula. E também não há na escola, não pode não haver na escola, é o que acontece em grande parte da escola do Brasil, materiais pedagógicos, institucionais que venham auxiliar no desenvolvimento das ideias e do pensamento dos estudantes surdos. Existe até um alfabeto em Libras que toda escola deveria ter, mas infelizmente muitas escolas não têm. E mesmo assim deve-se ter um olhar humano, né? Deve-se fazer algumas práticas, né? Deve-se buscar algumas práticas alternativas que visem a inclusão desses alunos. Mesmo com esses problemas, mesmo com essas situações, o professor deve buscar e pode buscar ferramentas que possam fazer com que haja a inclusão desses estudantes. Como agora disse, mesmo que não tenha a ideia, mesmo que não tenha o domínio da língua brasileira de sinais, mas o professor ele pode utilizar o celular, ele pode utilizar dispositivos digitais para poder fazer com que aquela aluna surda, aquele aluno surdo, ele possa utilizar o mecanismo do celular como ferramenta
transmissora, como ferramenta de conversação, de transmissão de mensagem, né? A ferramenta complementar da transmissão de mensagem para que o ensino da educação ambiental seja cada vez mais promissor, seja cada vez mais assertivo, ele possa compreender alguns termos ambientais, como biodiversidade, como fauna, como flora, como sustentabilidade, como equilíbrio ambiental, que esses termos e outros termos diretamente, estão diretamente ligados à sua vivência diária. Então é importante que tenha esse uso, que possa ser incentivado esse uso desses recursos dentro da língua brasileira de sinais, para poder fazer com que o aluno ele possa compreender de uma forma melhor, de uma forma equitativa, de uma forma desenvolvedora, fazendo com que haja com isso uma inclusão efetiva de forma promissora, de forma sustentável e de forma integral para para os estudantes que possuem a deficiência auditiva. Essas são as referências do trabalho. Eu destaco como referências principais a Constituição Federal, a Lei 9.394, que é a LDB, o artigo de Valquíria Oliveira, que é Ensino de Ciências para Deficientes Auditivos, os artigos de Paiva, que é Dilemas Socioambientais, no qual foi utilizado nesse trabalho, nessa elaboração desse trabalho. Também destaco como relevante os dois últimos, que é de Ana Carolina Silva, que é de elaboração de recursos educacionais para acessibilidade, no qual foi mencionado anteriormente, e de Veloso, que é o ensino inclusivo de Química e Educação Ambiental. Deixo como mensagem final a seguinte frase: quando eu aceito a língua de outra pessoa, eu aceito a pessoa. Quando eu rejeito a língua, eu rejeitei a pessoa, porque a língua é parte de nós mesmos. Quando eu aceitei a língua de sinais, eu aceito o surdo. E é importante ter sempre em mente que o surdo tem o direito de ser surdo. Nós não devemos mudá-lo, devemos ensiná-lo, ajudá-los, mas temos que permitir-lhes ser surdo, isto é, aceitar a sua situação, mas também incluí-lo, educá-lo, auxiliá-lo para que possa ter as ferramentas necessárias para a sua autonomia, para o seu desenvolvimento intelectual, para a sua formação escolar e profissional. É isso. Eu peço desculpas se por acaso passei do tempo estabelecido, mas eu quis trazer com detalhes, da melhor forma possível, esse tema tão relevante, esse tema tão reflexivo para nós educadores, não somente da educação básica, mas também da educação superior, para podermos desenvolvermos estratégias juntos, para podermos fazer com que haja a integração desses estudantes surdos, a inclusão desses estudantes surdos no ensino da educação ambiental. Muito obrigado pela oportunidade e um abraço a todos.